Amados, a nossa reflexão do dia, que se encontra em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, que diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós? Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Glória a Deus. A sua fé o salvou. O que aprender, meus amados, com a vida desses leprosos? O que esses 10 leprosos têm para nos ensinar? Então vamos começar dizendo o seguinte: se você pudesse medir o nível de gratidão entre 1 a 10, diria que o seu coração está mais para 10 ou para 1? Você já se esqueceu de agradecer alguém a um favor recebido? Um presente ou uma gentileza? Você já parou para isso, para pensar acerca de ser grato por algo que alguém fez por você? Às vezes a gente passa por situações que alguém vem nos dar uma mão, que alguém vem nos dar uma palavra. Certa vez eu vim andando pela Rua de Redenção e eu vim de cabeça baixa ali, pensando na vida, né? E uma irmã passou por mim, né? E toda espontânea do jeito dela, e disse assim: Por que você está andando de cabeça baixa? Eu me espantei com aquilo que a irmã falou. Você não tem motivo de andar de cabeça baixa. Você serve a um Deus todo-poderoso. Levante a cabeça. Eu fiquei assim. E eu: tá certo, irmã. Tudo bem. Mas eu não agradeci a ela. E aqui eu quero deixar registrado, Ivaneide, isso é uma bênção, irmã. Isso é uma bênção. Obrigado pelas palavras. Mas isso é um exemplo de como muitas vezes nós somos de alguma forma ajudados e a gente não atenta para isso. A gente não consegue passar adiante, tipo, puxa vida, como você me ajudou, puxa vida, como eu precisava disso. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma coisa grande. E a gente não agradece. Sabe? Mas vamos conhecer aqui esses 10 doentes. Aquela doença ali, tipo assim, não era qualquer doença. Não era qualquer enfermidade. Gente, naquele tempo, essa doença, a lepra, quem tinha essa doença, ela era obrigada a se excluir da sua casa, sair da presença dos seus, da sua esposa, dos seus filhos, do pai, da mãe. Eles eram
direcionado para um outro lugar. Existia uma espécie de comunidade onde essas pessoas ficavam ali, vestidas com roupas imundas, né, trapos. Eles tinham que usar uma espécie de chocalho no pescoço, na roupa, preso na roupa. Eles não poderiam se aproximar das pessoas. Não existia cura para aquilo. Não existia um tratamento para aquela doença. Não existia um remédio que combatesse aquele mal. Aquelas pessoas, elas saíam das suas casas, iam para aquele determinado lugar e lá elas esperavam a morte. E por algum motivo, essa doença era uma das causas que unia aquela espécie de pessoas. Tipo, os judeus ele não se dava bem com os samaritanos, mas aquela doença nivelava. Aquela doença deixava todos iguais ali. O texto diz claramente que tinha judeus e tinha samaritano. E quando porventura um grupo desses leprosos saísse daquele lugar, eles não podiam se aproximar de ninguém. Quando eles vinham andando na rua, eles tinham que gritar: leproso, 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 leproso. Já não era bom a doença. E você tinha que propagar aquela doença para que ninguém encostasse em você. Então olha que situação complicada. Largar a família, trabalho, sonho, ir para um determinado lugar e esperar a morte. Essa era o que essa doença causava. Não tinha quarentena não, para passar e depois melhorar. Ia morrer. O fato é sério, ia morrer. Só que aquele grupo que saiu, né, judeus e samaritanos, eles caminhavam, o texto diz claramente que eles estavam caminhando. Aqui no versículo 12, diz assim: ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus vinha, com certeza aqueles leprosos ouviram falar de Jesus em uma certa distância, não só 1 metro, 1,5 metros, mas uma distância que eles gritaram para Jesus: mestre, tem piedade de nós. Então foi algo assim repentino. E a Bíblia diz que Jesus, ele não fez uma oração, não tocou, não pediu que ele se curvasse ali. Jesus simplesmente disse: vão e se apresente diante dos sacerdotes. Não é assim que o texto diz? Olha aqui, o versículo 14. Ao vê-lo, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Jesus deu uma palavra. Será que Jesus estava com nojo daqueles leprosos? Que ele não quisesse tocar? Não. Jesus, ele testou ali, naqueles homens, o grau de fé. E a Bíblia diz que eles foram. E que no caminho, quando eles caminhavam, eles perceberam que estavam curados. Uma palavra de Jesus. E eles perceberam que estavam curados.
essa palavra de Jesus tem poder. A palavra de Jesus é a palavra que muda. Ela mudou a vida de pessoas no passado e ela muda a vida de pessoas no presente. Há poder no nome de Jesus. Mas esse poder só é manifestado mediante a nossa fé. E nós de fato e verdade acreditar que Ele é todo poderoso. A Bíblia diz que aqueles que não têm fé é como uma folha seca, né? Ao vento. Vai para um lado e vai para o outro, não tem uma firmeza. Aqueles que têm fé, amados, eles vão adiante. Mas tem aí um parêntese nessa caminhada. Porque as pessoas, elas usam a sua fé para alcançar os seus objetivos. E depois desprezam. E foi isso que esse texto nos mostrou. Aqueles homens estavam com fé de ser curado na pessoa de Jesus Cristo. Mas a Bíblia mostra que quando eles perceberam que estavam curados, somente um voltou. E a Bíblia diz que ele se curvou diante de Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus e ali agradeceu. O texto diz mais que quando ele percebeu que estava curado, ele começou a louvar a Deus, ele começou a exaltar o nome do Senhor e ele voltou e agradeceu. Ele engrandeceu o nome do Senhor, ele testificou da ação de Deus na sua vida. Talvez, não sei, quando aqueles outros 9 perceberam que estavam curados, eles estavam tão eufóricos com aquela cura, uma cura grande, algo que não é comum, não tinha cura. Talvez eles perceberam, olharam para os seus braços, olharam para o seu corpo e correram para casa, tiraram aquela roupa imunda e voltaram para sua casa, para sua esposa, para os seus filhos, para a sua vida. E esqueceram de agradecer a Deus. Talvez seja isso. Quantas pessoas hoje procuram a igreja, procuram um pastor, um irmão, porque está passando por uma luta, está travando uma doença. Hoje mesmo as pessoas estão desesperadas por conta desse Covid-19. Hoje muitas pessoas estão aflitas por conta desse vírus. E as pessoas estão sensíveis porque elas querem de alguma forma encontrar a cura. E a gente já viu muita gente sendo curado e tal, agradecendo, louvando a Deus. Mas será que depois que tudo isso passar, essas pessoas elas vão lembrar de Deus? Será que depois que toda essa tempestade passar, que o sol voltar a brilhar, que você puder sair de casa, abraçar o seu próximo, voltar para o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro, conquistar o que você havia perdido? Será se você vai lembrar de Deus? Será se você vai ter o mesmo coração agradecido de estar diante da presença do Senhor, buscando, louvando, exaltando, fazendo a vontade de Deus? Ou foi só uma circunstância? Jesus ele curou no passado e ele ainda continua a curar. Mas Jesus Cristo ele não veio simplesmente para curar. A Bíblia diz que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus Cristo ele não veio simplesmente para te livrar da tua enfermidade, do teu mal. Ele veio para que de fato e verdade você tivesse vida. Ele veio de fato e verdade, amado, fazer com que todos os teus esforços, tudo que você pudesse fazer, ele veio dizer assim, olha, isso aí não é suficiente. Quando a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele, ele está vendo o seguinte, que com as suas próprias forças você não pode fazer nada. Você pode até ser curado, mas para chegar na presença do Pai tem que passar por mim. Aí a Bíblia diz que ele morreu,
mas ele ressuscitou. Aqueles 10 foram curados. Um voltou, um samaritano. O improvável, talvez aqui se concretize o que está lá escrito em João capítulo 1, versículo 12. Aliás, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Versículo 11, se eu não me engano, né? Mas a todos que receberam, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Eu vou ler o texto aqui para você. João capítulo 1, versículo 11. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Aqueles homens ali receberam a cura e foram embora. Mas um samaritano, um improvável, ele voltou. Escute isso. Olha o que Jesus disse para ele no versículo 19. Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé lhe salvou. O que é mais importante? Você ser curado do coronavírus e depois ir para o inferno? Ou você, diante dessa luta, mas ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e ir para o céu? O que adianta eu me ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu sei que tudo isso vai passar, porque está escrito na palavra do Senhor que tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Eu quero que você desperte para isso. Que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre e você precisa dessa palavra. Desperta, ó tu que dorme, e vem para a luz. E Cristo te resplandecerá. Esse é o desejo do Senhor. Que muito mais do que uma cura, você tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí sim, você vai ter uma vida em abundância. Você lembra da parábola de Lázaro e o rico? Enquanto que o rico esbanjava, comia que caía no chão, comida, e o Lázaro se contentava com aquelas migalhas. Mas aquele homem ali, ele não foi salvo porque era pobre, não. Ele temia a Deus, ele servia ao Senhor, ele confiava no Senhor. E a Bíblia diz que os dois morreram, um foi para o céu e outro foi para o inferno. Então, do que de adianta ter todo o poder que você está tendo? Toda a riqueza hoje, tu está fechado, tu está trancado na tua casa. Tu está impedido de abraçar teus filhos, tua esposa, tu está impedido de abraçar teus pais, e tu é rico. Você conquistou. E um vírus quebrou a tua empresa. E um vírus colocou pânico no teu coração. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E a Bíblia diz que o perfeito amor é o Senhor. Deus, ele é amor. Então o desafio de hoje, amado, é você se voltar para Deus de todo o teu coração. Não somente por conta dessa pandemia, mas porque Deus, ele é de fato e verdade o motivo da minha e da sua alegria. É Ele que preenche o meu viver. É Ele que supra as minhas necessidades. É Ele que me levanta, é Ele que me faz dormir. É Ele que coloca o pão na minha mesa, dá água para mim tomar banho e para matar a minha sede. É Ele, o Eu Sou, o Emanuel, o Deus Todo-Poderoso. Então desperta tu que dorme e vem para a luz, e Cristo te resplandecerá. 10 leprosos. Os 10 foram curados, mas um foi salvo. Minha pergunta é: o que é que você quer de Jesus? Ser curado ou você quer ser salvo? Que Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre a sua vida bênçãos em abundância. Para que você tenha um dia, aliás, para que você tenha toda uma vida abençoada. Em nome de Jesus. Fique em paz. Que Deus te abençoe. Eu sou Célio Silva, da Igreja Vida e Graça. Deus
está no controle. Em nome de Jesus. Amém.